8 frustrações de quem é um iniciante na costura, esse é o nosso papo de hoje. Sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando agora aqui no canal. Eu sou Deise Costa e aqui eu te ensino a fazer todas as suas roupas do zero. E quem já é de casa, bem-vindo também. Eu já fui iniciante na costura, já passei por todas as frustrações que a gente vai comentar aqui nesse vídeo e é importante a gente entender que tudo faz parte do processo e que para toda frustração tem uma solução, tá bom? E eu vou passar para vocês aqui algumas das minhas experiências como mesmo aprendiz de costura, né? Eu já costuro há mais de 16 anos e também como professora eu vejo aí as dificuldades dos meus alunos, né, no início, já tive aluno de turma presencial, tenho os meus cursos online, então isso é bem frequente no meu dia a dia e eu acho que é importante falar aqui também, né, porque a gente vive muito de tutorial, de passo a passo, de fazer a peça, só que quando você pega uma peça para fazer, você se depara com essas situações, porque eu vejo nos comentários, muitas vezes, a pessoa falando assim, nossa, isso aí não é para iniciante, nossa, mas isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Realmente nem tudo é para iniciante, a gente tem que entender que existem fases, né? É como se fosse um jogo. Já jogou videogame? Já jogou Mario Bros? Então aquela fase, né? No começo é a fase mais fácil, vai passando de fase, vai ali ficando um pouco mais difícil até você encarar o chefão do castelo. Existe uma linha de aprendizado. Sendo iniciante, não tendo um maquinário, não tendo o conhecimento de base suficiente para fazer certas peças e querer fazer um blazer de alfaiataria. Ah, então você está dizendo que um iniciante não pode fazer peças elaboradas? Não, não estou falando isso. Porque eu, quando era iniciante, eu fazia, eu me arriscava, até porque você se desafiar nessa etapa faz você crescer, porque é fazendo que a gente encontra as dificuldades, as dúvidas surgem e a gente começa a aprimorar também. Se você não fizer nada só porque você é iniciante, você não vai ter experiência, né? Você não vai ali desenvolver as suas técnicas e as suas habilidades, nem na modelagem, nem na costura, né, gente? É importante a gente entender esses dois mundos que se unem para uma peça ficar pronta, porque a gente fala assim, iniciante na costura, porque é mais comum, é mais comum. Quando uma pessoa ela entra nesse mundo de costura, de fazer roupa, né, a gente pensa só na costura. A gente se dá conta que precisa do processo da modelagem só depois. Fala pra mim se não é verdade, bota aqui nos comentários pra mim. Eu comecei pela costura, né? A costura é mais intuitiva, a costura ela é mais comum no nosso dia a dia, principalmente quem tem avó que costura, quem tem uma história familiar aí por trás. Então assim, fazer roupa, as pessoas veem na mente só o quê? Costura. Só que para você chegar na máquina para costurar a sua peça, ela passou por vários processos anteriores, né? Que foi ali a elaboração do projeto, você teve que pensar, você teve que escolher material, você teve que fazer a modelagem, você teve que fazer o corte do tecido e a costura, gente, ela é a última etapa. Então você não pega um tecido de qualquer jeito e vai costurar, você tem que preparar tudo antes, não é? Então assim, a gente fala costura, mas sabe que engloba um processo que ele é longo, né? E que a gente precisa seguir passo a passo. Mas esse não é o assunto de hoje, isso é pano pra manga para outro vídeo. Mas vamos lá, qual é a primeira frustração de um iniciante na costura que eu citei aqui na minha listinha? Não saber fazer as suas próprias roupas sob medida. Então, quando você é iniciante da costura, você não tem conhecimento técnico, né? Você não sabe direito como tirar a medida certa do corpo para passar para o papel. Eu vejo muitos, quando eu pergunto, faço enquete nas minhas redes sociais, dificuldade de entender como que esse formato aqui fica num papel, fica plano ali, né? Fazer uma peça sob medida requer você pegar a medida do corpo, levar em consideração a forma do corpo, o tipo físico, o gosto pessoal e passar para o papel para depois passar para o tecido. Então, quando você é iniciante, você não tem conhecimento disso. Não tem, isso é fato, porque você leva um tempo para poder começar a absorver todas essas questões para conseguir colocar em prática, né? Porque você começa a se deparar, igual quando eu comecei a costurar. Nossa, eu preciso fazer uma manga, mas gente, como é que eu vou fazer o formato da manga? Como se faz uma manga? Aí eu comecei a entender que eu precisava de alguma coisa que era modelagem, mas não sabia que o nome era modelagem. Entendi depois, entendeu? Hoje é muito mais fácil para você entender o que é a modelagem, porque a internet tá aí, tem a tia Deise para te ensinar. Eu não tinha isso há 8 anos atrás no YouTube, mas tudo bem. E aí, o que acontece? Você fica dependendo de cortar a roupa por cima de outra peça.
você fica dependendo de baixar moldes em PDF. E tudo isso te frustra. Por quê? Porque você vai fazer uma roupa para você. Só que você pega um molde feito numa tabela aí qualquer, um molde pronto que alguma pessoa fez, que não considerou as suas curvas, os seus volumes, o que você considera de conforto para uma peça. De repente é uma peça que tá ali, vestido soltinho, mas você não fica soltinho, porque o seu conceito de soltinho é mais do que aquilo. Então a folga de vestibilidade é algo pessoal. Então assim, isso frustra. Por quê? Porque você, como iniciante, não consegue fazer uma peça sob medida. Só que para você fazer uma peça sob medida, você precisa passar pelas etapas de entendimento, principalmente, né? De formas do corpo, de tirar medida. E não tô falando que isso é muito difícil, não. Só tô falando que isso requer paciência, tá? Não é difícil, né? Você precisa respeitar a sua curva de aprendizado. E que não é muito grande não, tá, gente? Se você se dedicar um pouquinho todo dia, você consegue, em pouco tempo, conseguir fazer as suas peças de roupa aí. Eu tiro por conta das minhas mentorias, que é uma mentoria de 30 dias, por exemplo, na minha turma de costura, a gente conseguiu fazer um blazer, tá? Então, tudo é planejamento também. Frustração número 2, gente. Segunda frustração de iniciante na costura. Acabamento ruim. A pessoa se frustra, por quê? Porque não tem habilidade de fazer um acabamento de qualidade. É chato pra caramba. Eu sei porque eu tinha uma máquina. Quem lembra da minha teco-teco, coloca aqui embaixo. Eu lembro da teco-teco, bota aqui pra eu saber que você é dessa fase. Então eu tinha só essa máquina de costura. E eu lembro que quando eu comecei a costurar, eu tinha uma vizinha que ela me apoiou demais da conta. E foi ela que, assim, começou a me ensinar os primeiros passos na costura. Minha avó sempre costurou, só que ela nunca me ensinou a costurar. Eu sempre tive esse histórico de vó, eu sempre vi ela costurando, fazia roupa pra gente, mas ela nunca me ensinou a costurar. E eu também nunca tive interesse, né, na fase em que ela poderia me ensinar. Então depois que eu casei, que eu comecei a me interessar por isso, a minha vizinha me ajudou muito. Só que ela era faccionista, ela era costureira externa, tá? Ela pegava as peças, 300 peças de fábrica e fazia na casa dela. Então ela tinha muita habilidade na costura. Ela me levou para fazer um teste numa fábrica. Eu lembro até que essa fábrica era em São Cristóvão, no Rio. Peguei a peça, peguei uma saia. Eu lembro que era uma saia, gente, que eu posso até fazer ela aqui no canal. Hoje eu faço ela de olho fechado. Então era uma saia, um evasêzinho bem de leve, sabe? Uma reta evasê bem suave. E tinha um bolso cargo do lado, tá? Um bolso com lapela. Eu fui. Gente, as peças, e olha que as peças elas já vinham overlocadas. Eu nem tinha overlock, eu só tinha aquela maquinazinha pequenininha de ferro doméstica. E aí eu fiz ali a costura. Esqueci de botar etiqueta porque eu não sabia, ela também não me avisou. Tinha um monte de peça lá que eu devolvi. Eu não sabia que era pra usar tudo, eu achava que era tipo assim, se precisar. Olha só a ingenuidade. Só sei que eu levei o teste, reprovado. Então, a minha costura, ela tava tão evidente que era um acabamento caseiro, assim, de iniciante. Eu fiquei assim, gente, tô chocada, porque a minha máquina tava super reguladinha, porém o acabamento não tava legal. E o problema era a máquina, gente? Não tô dizendo aqui que o problema era a máquina. Com certeza foi a minha habilidade na hora de fazer os acabamentos. Então, uma costura francesa, um viés, um debrum, sabe? Pregar uma gola, fazer uma bainha perfeita de uma saia godê. Tudo isso leva tempo, gente. Costura é prática. Então não adianta você querer começar a costurar, tá costurando há pouco tempo, começou agora a pegar o jeito com a máquina. Você não treinou nem costura de condução, como é que você quer uma bainha reta? Poxa, eu fiz uma roupa, olhei dentro, fiz direitinho igual o passo a passo que a Deise ensinou lá no YouTube, no canal dela. Fiz tudo certinho, mas não ficou a mesma coisa. Não fica assim, tá? Vai com calma. Minha costura nem sempre foi bonita, meus acabamentos nem sempre foram primorosos e aceitáveis, tá? Eu fui reprovada numa fábrica. Se isso te consola. Terceira frustração de iniciante, não saber interpretar. Gente, não tem coisa mais agoniante pra quem tá querendo fazer a sua própria roupa, passar na frente de uma loja, ver uma peça linda, saber que ali é possível ser feito, ou ver uma foto no Instagram, no Pinterest da vida, e você falar assim, cara, por onde eu vou começar? Se isso te consola, eu já fiquei assim, tá? Quando eu comecei a fazer minhas roupas para cliente, eu lembro que a minha primeira cliente que pediu um vestido, que até então eu só fazia saia vazê, foi um desafio para mim, porque ela pediu um vestido de malha com manga. E eu falei, caraca, como que eu vou fazer uma manga? Só que tem uma coisa que eu sempre, acho que foi o que me fez alavancar rápido nessa questão de cliente, ganhar dinheiro, é que eu nunca recusei pedido, né? Tudo bem, a cliente virava as costas e eu falava, meu Deus, e agora? Eu falava, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu não sabia nem por onde começar a fazer uma manga. Por fim, se você quer saber como é que foi, eu peguei a roupa pronta e puxei 2 traços assim e fechei. Não quer dizer que isso tá certo não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem tutorial de manga aqui, ó. Tem uma playlist de tipos de manga que eu ensinei a fazer várias. Faz direito, pelo amor de Deus.
foi no desespero. Eu dei sorte porque era uma viscolar, que então a bicha esticou e entrou no braço da mulher, mas eu fiz de forma totalmente errada porque eu não tinha conhecimento. Então, assim, é muito ruim quando você olha uma peça e você quer fazer. Você não tem a ferramenta na sua cabecinha para interpretar aquilo ali. Porque interpretação, gente, é uma habilidade que a gente precisa treinar. O olhar, a mente. É uma ferramenta que, inclusive, eu ensino para os meus alunos dentro da formação modelista, tá? Eu tenho vários cursos. E dentro dele que eu ensino todas as técnicas para você destravar e se tornar um modelista de sucesso. Conforme eu for listando, sabe, as situações, se você se identificar, me fala, para eu não me sentir sozinha aqui nesse lugar. Não é frustrante você querer fazer e não conseguir? Quarta frustração de iniciante na costura. Medo de não conseguir porque acha que não tem dom. Pelo amor do pai, se você acha que costurar é dom, tira isso da sua cabeça. O que a gente tem, na verdade, é uma facilidade para aprender e outras pessoas demoram um pouco mais. E isso é desde a pré-escola. Desde a turminha lá das crianças pequenininhas, a professora já vê quem se destaca mais no sentido de pegar mais rápido a informação e conseguir colocar em prática. Então tem a criança que tem mais habilidade para cortar. Por exemplo, minha filha tem 4 anos, ela está na escola no pré-1, né? Ou quarto período, tem alguns lugares, né? Tem criança que pega a tesoura assim, e na reunião a professora falou que tem criança que pega a tesoura assim. Então, assim, é uma coisa muito básica, né? Que para uns é fácil e para outros é um pouco mais difícil. Mas não quer dizer que esse que tem um pouco mais de dificuldade também não vai conseguir chegar lá. Ele só tem um ritmo diferente. Isso é muito natural. Em tudo, gente. Medo de não conseguir fazer. Teve uma seguidora que falou assim: eu acho tão lindo aprender fazer suas próprias roupas. Minha mãe costurava, meu avô costurava, mas eu não levo jeito pra coisa. Todo mundo é capaz de aprender a costurar. O problema das pessoas, eu vou ser muito sincera nesse vídeo, é o imediatismo. Inclusive eu coloquei um Reels no meu Instagram recentemente que eu botei assim, costura drive-thru. Mas que é verdade, as pessoas querem tudo muito no imediatismo. A vida é tão louca, tão corrida que as pessoas querem tudo pra ontem. E não é assim, é na alimentação, é quando entra pra academia já quer ficar com a bunda grande, a coxa grossa, é quando começa a aprender alguma coisa já quer sair fazendo. Gente, calma, respira, não pira, ok? É tudo questão de tempo. Eu não tenho tempo para nada. Tem que ter. A gente, quando tem prioridade, a gente encontra tempo para tudo. Se é minha prioridade, por exemplo, independente do que aconteça, a não ser agora que eu tô com meu joelho machucado, né, que eu caí. Ó, vou mostrar para você meu joelho ferrado. Meu joelho tá ferrado aqui, ó. A não ser agora que eu preciso esperar recuperar, eu não posso treinar. Mas dependente do que aconteça, a não ser isso aqui, eu treino todo dia. Eu posso estar cansada, eu posso estar desanimada, eu posso não estar motivada, porque eu não preciso de motivação para fazer minhas coisas. Se você depende de estar motivado para fazer qualquer coisa, até costurar, você tá lascado, porque vai ter dia que você não vai estar motivado. E a grande maioria dos dias a gente não tá, porque a gente tá de saco cheio, cansado e querendo fazer outras coisas. Então você tem que ter o quê? Compromisso, ok? Compromisso, dedicação, comprometimento com você mesmo. Se todo dia você tirar 20 minutos para treinar, você tá bem pra caramba. Se todo dia você tirar meia hora, 40 minutos, 1 hora do seu dia para estudar costura, você vai desenvolver suas habilidades. Mais umas meia hora para fazer outra atividade que você queira, você consegue, tá? Você só precisa o quê? Se dedicar e se comprometer com aquilo. Então, gente, não é dom, é dedicação, é estudo. Estudo para modelagem, é treino na máquina de costura para você aprender a desenvolver suas habilidades, beleza? Medo de pegar encomenda por não saber fazer. Isso é para quem já costura há algum tempinho, consegue ser um pouquinho mais habilidoso na sua máquina, já consegue fazer uma coisinha ou outra e já tá pensando em pegar encomenda. Porque assim, gente, é muito natural. Você começa a fazer uma roupinha pra você, uma hora ou outra as pessoas vão saber. Porque fala assim, onde é que você comprou? Ai, que roupa linda. E cara, você vai falar, fui eu que fiz. Uma hora vai chegar de uma pessoa pedir pra fazer pra você. Isso não tô falando só de roupa não, tô falando de artesanato também. Você faz uma peça, uma bolsa, qualquer coisa. Ai, faz pra mim, quando você cobra pra fazer um pra mim? E vai chegar o momento de você receber a primeira encomenda e o medo bate, a insegurança bate. Não sei se eu vou conseguir, não sei se eu sou capaz. Eu conheço pessoas próximas de mim que são super talentosas no que fazem, mas sempre parece que acha que não merece, sabe? Não, tem pessoas melhor do que eu. Parece ter medo de dar certo, ou tem medo da rejeição, de crítica. Gente, as minhas primeiras peças vendidas, eu não sei como é que eu tive coragem, mas só com essa coragem que eu tive na época, foi que me fez chegar até onde eu cheguei. Entendeu? Eu fiquei mais de 10 anos atendendo cliente sob medida, atendendo cliente de feira, sendo sacoleira, vendendo. Se você não se arriscar, você não vai saber nem onde melhorar.
Entendeu? Quando eu comecei a fazer, eu comecei a perceber coisas que eu precisava melhorar. E a cada dia mais eu entendi as minhas clientes, sabe? E tem o retorno financeiro, gente. Porque não vem não falar que não é bom não. É bom sim, gente. Ganhar dinheiro porque a gente faz, que a gente gosta, né? Se joga. Essa é a minha dica. Hoje em dia, o que mais tem é informação na internet. Você quer aprender a pregar um zíper de cabeça para baixo, você vai encontrar um vídeo na internet. Na minha época não tinha. Mas você tem muito mais recurso hoje para você tirar dúvida. Não rejeita a encomenda quando chegar, pelo amor de Deus, tá? Porque quando você nega uma encomenda, eu não vou dizer para você assim que você está perdendo, mas você está deixando de crescer. Está deixando de crescer profissionalmente. Quanto mais a gente faz, mais a gente melhora. E quando a gente atende cliente, quando a gente tem os nossos clientes, quando a gente vende nosso produto, a gente se torna muito mais críticos, sabe? Muito mais, a gente se cobra mais. Isso é bom, tá? Porque a gente não se acomoda, a gente fica antenado nas tendências, porque a gente está sempre querendo oferecer o melhor, sabe? Os próprios clientes trazem novidades para você que você nem por conta própria não ia encontrar. Então, você deixa de crescer profissionalmente como pessoa, você deixa de crescer o seu negócio e você deixa de ter renda, gente. Quem quer empreender hoje em dia, né? Ter a liberdade de poder trabalhar de casa, ganhar seu dinheirinho, fazer seu tempo para a família, tempo para fazer as suas coisas. Tá, e a sexta frustração que eu listei aqui. Se frustra porque sabe costurar, mas não faz roupa. Eu tenho muitos seguidores, muitos alunos que fazem artesanato, por exemplo, que costuram bolsa, costuram roupa para pet, não sabem fazer roupa, gente. E aí fala assim, caramba, é um outro mundo, tá? Apesar de envolver a prática da costura, fazer roupa requer muito mais do que só ter habilidade na máquina. Como eu falei no início, para você chegar com uma peça de roupa para fechar na máquina, ela passou por um processo de várias etapas anteriores, tá? E a alma de uma roupa perfeita, né? Porque se você cortar uma roupa por cima de outra roupa, ela não vai ficar perfeita. E principalmente você não vai conseguir criar um padrão, e você não vai conseguir estar replicando depois, porque você não tem ali algo que te direcione. É sempre, toda vez que você for fazer aquela roupa vai ser diferente. Então, principalmente se você faz isso, depende de molde de PDF na internet, enfim, precisa aprender o que é a alma da roupa, que é o quê? A modelagem, tá? E a modelagem, ela é um processo que envolve o estudo do corpo, o estudo das formas. Se você já costura, quer se envolver nesse mundo de criação de roupa, fazer suas próprias roupas, sabe? Aquela sensação de você abrir o seu guarda-roupa e ter ali as peças que você fez. Hoje em dia, meu guarda-roupa ele é composto por 99,9% das minhas criações. O que é esse 0,001% que não é? São roupas que eu já tinha há muito tempo, um jeans que, né, não acaba assim do dia pra noite, sabe? Coisas assim, muito pequenas, quantidades muito pequenas. Meu guarda-roupa todo é feito pelas peças que eu fiz. Isso é muito gratificante, sabe? Todo lugar que eu quero ir, eu tenho uma peça. E se eu não tiver, eu faço, sabe? Eu vejo uma foto, eu vejo um filme, eu vejo uma roupa na loja, eu quero criar algo da minha cabeça, eu sei fazer. Então é muito gratificante e é frustrante pra quem nunca tem roupa pra poder usar do jeito que quer. Compra o que tem na loja, porque é o que tem, né? Aí passa raiva no provador toda vez, por quê? Porque sempre que vai provar uma roupa, nunca tá perfeita. Ou tá folgada na cintura, ou tá apertada no quadril, ou fica curta demais o vestido. Comigo sempre acontece isso. Ou então tem que fazer sempre bainha, ou então a cava tá apertada, ou então a manga incomoda, ou então o busto, a blusa não fecha. Ou seja, tem sempre uma coisinha ali que te incomoda. Aí se você leva, tem que sempre levar pra costureira ajustar, entendeu? Então eu não passo mais esse tipo de raiva. Por quê? Porque eu já sei fazer as minhas peças. Levou um tempo, mas tipo assim, como eu priorizei aquilo e eu queria muito fazer aquilo, em pouco tempo eu já estava fazendo as minhas peças, as minhas roupas, sabe? Isso não é impossível para ninguém. Gente, há 16 anos atrás eu comecei a costurar, sabe? Sem informação nenhuma na internet. Também, hoje é totalmente possível, assim, de forma muito mais rápida, tá? Então, se você se identificou com alguma dessas situações, se você já sentiu esse desânimo, poxa, não vou aprender, vou desistir da costura, não consigo, não tenho resultado, coloca aqui embaixo para eu saber, tá? Para eu te conhecer, pra gente conversar um pouquinho mais. Tá? Porque eu quero mostrar pra você que é totalmente possível, que depende um pouco também de você acreditar em você, se esforçar, e também ter a informação certa, né, gente? Porque a internet hoje também, ela tem um mar infinito, né? Um oceano de informação. E às vezes você pega informação de uma, informação de outra, o que uma fala que é certo, a outra falou que é errado, e você já não sabe mais o que fazer. Então foca, tá? Foca. Se você quiser me ajuda, eu tô aqui pra te ajudar. Coloque nos comentários, vamos papear um pouquinho, tá? Quero saber aí qual é a sua experiência na costura. E para te ajudar ainda mais nessa sua jornada de aprendizado na costura, eu quero te convidar para a 4ª edição da Semana Modelista, que vai acontecer entre os dias 7 e 12 de abril, tá? É um mini curso gratuito
com o tema Roupas que Vendem. Durante o evento eu vou te ensinar peças lindas do absoluto zero. Você vai poder fazer junto comigo, aprender as minhas estratégias de desenvolvimento de uma peça, com a experiência que eu adquiri ao longo dos mais de 16 anos como modelista, da minha faculdade de moda, da pós-graduação. Então, todo um conteúdo rico em conhecimento técnico, tá? Além de dicas para você aprender a vender e rentabilizar a sua costura. Clica no link que está na descrição desse vídeo, faz a sua inscrição gratuitamente, segue as instruções e entra pro meu grupo do WhatsApp que eu te conto mais detalhes.